Muito bem, estamos iniciando o programa Zona Esportiva desta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia 14 de junho de 2019. Programa que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu pode acessar pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. No Facebook da TV Santa Maria tu encontra toda a programação, todos os programas que são apresentados. Dizem que dia 26 chega o tão sonhado, o inverno chega dia 21, mas dia 26 ele começa, Antônio Tess. O frio? Será que vem? Vem, eu acho que vem. Agora esse negócio da lima enrolada ainda é reflexo do Dia dos Namorados. Né? Talvez, né? Talvez. Não é o que estão pensando. É não, que tu foi apresentar um evento. Longe disso. Tu foi apresentar um evento e falou demais. Você sabe o que testa assim hoje, Ademir? É o vento norte. Tu conhece a história do vento norte? Sabe que é uma praga, né? Sabia que é uma praga? Eu vou contar a história para vocês do vento norte. Diz que não tem mais vento que mais desnorteie o santamarense que o vento norte, né? Quente seco, suas rajadas já atingiram mais de 140 km por hora, descendo casas, cumprindo um ritual já conhecido dos habitantes aqui de Santa Maria, que nada tem a fazer senão esperar 3 dias, 3 dias de vento norte, né? E depois vem o minuano e trazendo a chuva. Ademais, a sua forma de soprar enlouquece seus moradores. Há indícios fortes de que ocorre um maior número de crimes e demais problemas de ordem pública em seus dias de sopro. É a viração que traz o vento norte. Segundo algumas lendas indígenas, a origem do vento norte data do período demarcatório português, lá quando começou Santa Maria, próximo ao século XVII. Um dos bandeirantes, que foi capturado pela tribo que estava em Destapes, talvez tenha sido aquele que foi levar a notícia de que Rodrigues ficaria preso e seria morto, né? Sofreu incumbência de avisar seu comandante sobre a morte de Rodrigues, da lenda Imumbi. Ele foi amarrado em um lombo de um cavalo e solto em disparada para fora dos limites da tribo. E exatamente onde hoje tem o Moinhos Santa Maria, ou Moinhos Ipiranga, e o Mercado Bela Vista, ali na subida, né? Ele olhou para trás e disse que daquele dia em diante nunca mais viveriam em paz, pois seriam atormentados frequentemente por um vento quente insuportável que retiraria a tranquilidade do local. Esse é o vento norte, né? Por que não seguraram o cavalo? Pois é, né? E logo ali, né? Logo ali. Falando em vento, na realidade, eu estava olhando esse tempo uma pesquisa, Antônio Tesses, que o vento norte, o vento minuano, esses ventos têm um lado bom, né? Santa Maria é tida como uma das poucas cidades que tem um baixo índice de doenças infecto-contagiosas. Pelo vento, né? Não deixe que bactérias se proliferem. Isso é outra coisa. Inclusive, teve uma pesquisa que eu vi há uns 4 anos atrás numa revista, que Santa Maria é uma das cidades com melhor qualidade de vida para idosos, né? Por causa disso, porque tem muito vento, não permite, né? Então é bom para ti. Para nós, né, Antônio Tesses? Para nós, né? Antônio Tesses, terminado o Campeonato Brasileiro, né? Rodada aí que terminou ontem, na quinta-feira. Eu vou pegar aqui a tabela do Brasileirão para a gente conversar. Grêmio cumpriu a sua missão, que era sair da incômoda posição que estava ali na zona de rebaixamento, né? O Grêmio deve estar em 11º, 12º lugar. 11º, parece. E o Palmeiras continua a liderança. O Palmeiras hoje está com 22 pontos, não computados aquele jogo com o Botafogo, que está sob júdice ainda. O Santos assumiu a segunda posição com 20, depois veio o Flamengo com 17, Inter com 16, Atlético Mineiro com 16, o Atlético estava em 4º lugar até quase o final da rodada, acabou empatando ontem. O Goiás com 15, seriam hoje os 6 times na Libertadores, 4 na Libertadores, 2 na pré. Depois Botafogo com 15, Bahia com 14, São Paulo com 14, Corinthians com 12, fala baixo que o chefe fica bravo. Grêmio em 11º com 11, Atlético Paranaense em 12º com 10, Ceará com 10, Fortaleza com 10 e Vasco com 9 e Fluminense com 8. Na zona de rebaixamento, Chapecoense com 8, Cruzeiro com 8, assumiu a posição do Grêmio, CSA com 6 e Avaí. Eu acho que nessa zona de rebaixamento o único que sai fora do padrão é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. A rodada terminou com o Grêmio vencendo o Botafogo 1-0, o Fortaleza fez 2-1 no Cruzeiro, né? Fundou mais o Cruzeiro, o Inter 3-1 no Bahia, o Santos ganhou do Corinthians 1-0, o Flamengo fez 2-0 no CSA. Ontem o Vasco venceu ao Ceará. Que reação do Vasco? Reação do Vasco, né? O Atlético estava ganhando do São Paulo até o finalzinho, acabou empatando em 1 lá no Independência. O Palmeiras tranquilamente venceu o Avaí. O Fluminense empatou em 1-1 com a Chapecoense e o surpreendente Goiás venceu o Atlético Paranaense, que parece que depois da perca da Sul-Americana andou dando uma queda, né? Sentiu, né? Sentiu. Mas o Goiás realmente é um time forte, jogando em casa é complicado.
É complicado. Os artilheiros têm enquanto o Everaldo da Chapecoense com 5, e Sacha com 5 e Gabriel, o Gabigol com 5 são os artilheiros. Lembrando que a próxima rodada do Brasileirão será no dia 14 de julho, o Grêmio enfrenta o Vasco na Arena e o Inter sai para enfrentar o Atlético Paranaense na Arena Baixada. Alguma surpresa maior? Não, eu acho que é só a reação que o Grêmio teve, né? Que até 3 rodadas atrás estava uma nuvem negra pairando sobre a Arena. Com esses resultados que aconteceram nas últimas rodadas, o Grêmio conseguiu se colocar lá no bloco intermediário e aí respira um pouco melhor nessa parada aí, nesse Inter, segunda fase da competição. Então, aí deve recuperar alguém, é certo que o Everton deve sair, tem que começar a preparar um jogador para a sua função, né? Então terá tempo aí o Renato de repensar na equipe e tentar recompor o Grêmio. E o Inter só tem que manter essa batida que veio até agora, né? Essa balada que veio até agora. E aí, se mantendo aí nesse grupo da Libertadores, é excelente, porque o Palmeiras, eu acho que já pode entregar a taça para o Palmeiras. É cedo, Antônio Tesses. Estamos na 10ª rodada. Mas a diferença é muito grande, né? E não esquece... Diferença de times e de pontuação, né? Mas não esquece daquele ditado, né? Pau que dá em Chico, dá em Francisco também, né? Ultimamente, nós temos agora a janela, né? O Grêmio pode perder o Everton, né? Pode perder o Everton, outro jogador. Tá vindo o zagueiro que foi comprado. Sim, mas o Palmeiras também vai se reforçar. Mas também... Tá com dinheiro. Quem tem dinheiro hoje não adianta. O Inter deve perder o Iago, né? Talvez seja o jogador a sair. Há uma grande possibilidade de Arangues voltar, pelo menos o que se diz aí na mídia que o salário já está acertado, o Arangues não volta da Copa América, ele já que não quer sair jogar mais na Alemanha, mas assim todos os times vão mudar. Aí fica aquela pergunta, essa parada é melhor ou pior para quem está em cima ou para quem está embaixo? Pior para quem está em cima, melhor para quem está embaixo, né? Então, aí nesse caso o Palmeiras pode ter problemas. Não, porque o Palmeiras é hora concurso. Eu vejo, tem 3 times. O Palmeiras tem 3 times. Tranquilamente tem 3 times. E aí isso vai fazer uma grande diferença. Faz em campeonato de pontuação. Mas quem é o jogador de destaque do Palmeiras? Dudu? Não, mas ele tem reposição, rapaz. Não é problema de jogador de destaque. Ele tem reposição. Sai um, entra outro. Estão todos no mesmo nível. O que não ocorre a mesma coisa em Grêmio Internacional. Então, e outros clubes brasileiros, né? Então, isso aí vai fazer a diferença, que agora vem 3 competições para serem disputadas, tem que pensar nisso. Grêmio Internacional, Flamengo, tu disputa três competições junto com o Palmeiras, e aí o grupo vai fazer uma grande diferença. Eu acho que o Palmeiras, nesse ponto, deve ter razão, porque o Palmeiras deve ficar só no Campeonato Brasileiro e na Copa, Libertadores, porque na Copa do Brasil vai sair fora agora já na próxima rodada. Isso aí com certeza. O Grêmio Internacional está fora. Está fora, né? Não, o raio não cai 2 vezes no meu lugar. E aí vai se preocupar com um grande plantel em menos competições, então a chance é maior. Mas não sei porque eu não vejo o time do Palmeiras tão acima dos outros times. Eu até vou buscar aqui na minha tabela os jogos do Palmeiras. O Palmeiras ganhou jogos importantes, mas não é aquela coisa assim que pode se dizer que o Palmeiras está jogando... Quem é o time retranqueiro hoje? Palmeiras, Corinthians ou Cruzeiro? Corinthians. Mas o Palmeiras também com o Felipão é uma retranca. Mas é que ele tem um esquema próprio para isso aí, né? O resto se retranca por se retrancar. O Palmeiras, o resto joga por uma bola. Ele entrega a bola para ti para jogar por uma bola. O Palmeiras não, ele faz isso como esquema de jogo. Ele pega, recua e sai para o contra-ataque rapidamente. Tem jogadores com característica para isso, né? É um esquema. O Felipão a vida inteira jogou isso aí, né? Mas hoje o grande fiel da balança é Dudu. O Palmeiras estreou contra o Fortaleza 4-0. É o cara que faz a transição. Em casa, depois empatou com o CSA lá no Rei Pelé, né? Empatou com o CSA. Depois venceu o Inter 1-0, um jogo que o Inter poderia ter ganhado também. Depois o Palmeiras fez 2-0 no Atlético Mineiro, isso é um resultado importante lá em Minas, se bem que o Atlético estava numa fase complicada. Depois fez 4-0 no Santos, né? Na 6ª rodada o Palmeiras, que foi aquela rodada com o Botafogo, que está sob júdice, que o VAR amigo ajudou. Depois o Palmeiras venceu o Chapecoense só por 2-1. E na 8ª rodada o Palmeiras venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Na 9ª rodada, que foi a última agora, o Palmeiras fez 2 no Avaí. Quer dizer, o Palmeiras, na verdade, ele só teve 2 testes fortes, né? Que foi contra o Santos, contra o Inter e talvez contra o Atlético Mineiro, né? Mas vamos aguardar. Eu acho que é muito cedo ainda, tem ainda
mais 10 rodadas, não, 10 rodadas a 11 rodadas, ou 12 rodadas agora na primeira fase, tem todo o segundo turno ainda, mas, lógico que o Palmeiras hoje está com 22 pontos, né? Tem mais esse jogo que precisa ser decidido, que não se sabe o que vai acontecer, o que a Justiça vai fazer, né? E vamos aguardar, mas agora todos os olhares se voltam para a Copa América. Antes de falar em Copa América, Copa do Mundo Feminino do Brasil ontem abriu 2-0 na Austrália e acabou perdendo por 3-2. O que aconteceu com o time do Brasil ontem, Tess? Olha, tu viu o berreiro, né, das jogadoras, né? Diz que o ambiente do vestiário é o pior possível com o Vadão, né? Diz que as jogadoras estão simplesmente Vadão de um lado, grupo do outro. E isso já vinha desde as 9 derrotas que tinham acontecido já na pré-competição, né? E ontem, no final do jogo, uma jogadora que abriu a boca, né? Diz que o time perdeu nas mudanças no intervalo, o treinador não tinha que ter mexido. Pô, quando chega a pôr da jogadora dizer isso, é porque o cara está sem comando, né? Então já se vê que o problema é no comando, né? Diz que ele não deveria ter tirado a Marta, não deveria ter tirado as outras jogadoras que ele tirou, e ali o time perdeu o jogo. Foi o que as jogadoras disseram, uma delas principalmente. A Marta foi preservação, né? Foi preservada. E a outra jogadora que saiu do intervalo parece que estava com a torção do tornozelo, né? Foi o que eu ouvi. Mas aí houve um berreiro, disse que não era necessário que fosse feito isso. E aí, a partir dali, o time perdeu. E aí era o jogo de tudo ou nada. É isso que os jogadores alegam. E houve uma análise da situação. Se o Brasil tivesse vencido ontem, ele estava classificado. E agora ele ficou numa situação complicadíssima para se classificar. Então, ele poderia, não, tinha que ter preservado, tinha que ter jogado tudo ontem, para tentar se manter. É a ideia que elas tinham, entendeu? O grupo do Brasil ficou igual ao grupo da Alemanha. A Alemanha que tinha feito 1-0 na Espanha e ontem a China fez 1-0 na África do Sul, né? Então tem Alemanha, Espanha e China com 3 pontos, sendo que China e Espanha jogam aí entre si para decidir. A Alemanha teoricamente pega a África do Sul, né, e pode se classificar. E o grupo do Brasil ficou agora embolado também, né? Hoje tem Jamaica e Itália. Dependendo do resultado da Itália hoje, se a Itália vencer a Jamaica, é bem provável que vença, a Itália vai a 6 pontos. Aí o Brasil vai ter que jogar tudo contra a Itália na terça-feira. E torcer para o resultado também. E a Austrália vai pegar a Jamaica, teoricamente, né? Torcer para que ela vença, né? Aí vai precisar fazer o resultado em cima da Itália, porque ficaria então Brasil com 6, Itália com 6 e Austrália com 6 pontos, tudo complicado, né? Muito bem, vamos aguardar aí. O jogo era ontem, né? O jogo era ontem, se dizia que é o adversário mais forte, né? Mas vamos ver, no futebol é jogado. Ademir Fase da Loja, estamos aí no intervalo, vamos a um rápido intervalo e voltamos em instante com mais notícias do esporte aqui no Zona Esportiva. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas.
Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta sexta-feira, dia 14 de junho, sexta-feira de vento norte, loucura de vento. Tinha uma música que dizia assim, ó, sopra forte, vento norte, antes que essa chuva caia, quero ver a chinoquinha segurar a sua saia. Aquela 24 ali, ó, na esquina 24 ali, naquela esquina do Taperinha. Do Taperinha ali, tchê, na época que as mulheres usavam chapéu, né? Ninguém sabia se virava o chapéu ou a saia, né? É tempo bom que não volta mais. O chapéu ficava e a saia. Chapéu fixa, virava o chapéu, né? Deixa assim. Programa Zona Esportiva, que vai ao ar aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. Programa que tem o apoio cultural do posto Rota 11, o meu, o seu, o nosso novo posto Santa Maria, posto mais central da cidade. Walter Beltrame, este é o nome em material de construção. E Maria Vaidosa, já com a sua coleção Outono e Inverno, falei com a Luciana. Maria Vaidosa, que veste os dois apresentadores do Zona Esportiva. Já viram que os dois hoje estão meio louquinhos, né? O Vento Norte pegou nos dois aí, enrola a língua, não sei o quê. Bom, para terminar sobre Copa do Mundo, a França está tranquila porque acabou vencendo e pega a Nigéria agora, está com 6 pontos, né? E a Noruega vai decidir com a Coreia aí, se bem que a Nigéria não é um timezinho fácil, né? Se a Nigéria também vencer, a Nigéria pode passar aí e deixar a Noruega para trás. No grupo da Alemanha, como eu falei, a Alemanha já está para a gente classificada, pega a África do Sul, do Brasil vai complicar, assim como no grupo D, a Inglaterra vai pegar a Argentina, né? A Argentina que... aliás, tem segunda rodada agora, joga Inglaterra e Argentina, a Inglaterra tem 3, a Argentina tem 1, o Japão tem 1, o Japão pega a Escócia, precisa vencer aí a Argentina para continuar com chance, já que na última rodada a Argentina pega a Escócia e o Japão joga com a Inglaterra. No grupo E, também definido, hoje tem Holanda e Camarões, né? O Canadá pega a Nova Zelândia, Canadá e Holanda têm 3 pontos, Camarões e Nova Zelândia têm 0. Né? No grupo F, Estados Unidos joga contra o Chile tem 0 ponto e a Suécia pega a Tailândia. Esses são os jogos da Copa do Mundo Feminina. Antônio Tesses, Copa América. O que podemos esperar de uma Copa América no Brasil? Olha, esperança, né? De que tenhamos uma boa apresentação, apesar de saber que isso aí não quer dizer nada, que nossos adversários estão na Europa, né? Mas, pelo menos, eu acredito que seja pode ser usado como um laboratório, mas não como um laboratório de ilusão, como tem acontecido outras vezes. Sai campeão na Copa América, já vão ser campeão do mundo, aquele ufanismo do tá tudo certo, tá tudo tranquilo, aí sai daqui, meu irmão, é um horror. Então, eu acredito que seja uma competição caseira, tipo gauchão e brasileiro, sem desmérito, né? Mas seria a disputa do gauchão para depois disputar o brasileiro. A Copa América é uma disputa regional para depois partir para a Copa do Mundo. Então, esperamos que a gente vá bem pelo menos aí, para se fazer uma base, né, da equipe que depois vai ser montada para a Copa do Mundo. Então eu encaro dessa maneira, espero que a direção também, os torcedores, a imprensa encarem dessa forma e tenham aprendido a lição, porque todas as vezes acontece a mesma coisa. Tu sai campeão da Copa América, tá aí, esse é o time, blá, blá, blá. Quando chega na Copa do Mundo é totalmente diferente, porque aí os adversários são bem mais fortes, são outras equipes, e a gente chega lá iludido que o futebol brasileiro continua sendo o melhor do mundo, e aí as coisas acontecem. Né? A Copa América começa hoje à noite, hoje dia 14, jogo de abertura às 21h30 no Morumbi, Brasil e Bolívia. Amanhã nós teremos na Arena do Grêmio um jogo aí e expectativa, né? Torcida, Venezuela e Peru. Há notícias de que Guerreiro está lesionado, pode não jogar. Eu vi ontem alguma coisa, estava com virose. Tem já que tomou coca demais. Boa torcida, vai ter grande torcida, tanto a Venezuela como o Peru, até pela proximidade aqui, né? E o jogo será na Arena do Grêmio. Sábado tem também na Fonte Nova Argentina e Colômbia. No domingo teremos no Maracanã Paraguai e Catar. Também no domingo Uruguai e Equador. E na segunda, fechando a primeira rodada, teremos no Morumbi Japão e Chile. Podemos dizer que a Copa América é para ou sedimentar Tite no comando da seleção brasileira ou queimá-lo de vez? Com certeza, eu acho que eu penso assim, eu não sei também o que pensa o pessoal da CBF, né? Mas eu acredito que se não dá, já muda logo que dá tempo ainda de acertar para a Copa do Mundo. Tem treinadores competentes aí esperando a sua vez, né? Para poderem participar.
Pois é, mas ontem eu estava vendo uma reportagem, pode falar, depois eu... Não, fala, depois eu vou falar no outro assunto aqui. O Brasil sempre teve problemas na seleção, né? Nós sabemos que a seleção de futebol no Brasil, ela sempre teve uma época que era política, né? Foi época política, na época de década de 70, né? Se metia todo mundo, né? Nós já tivemos o absurdo de o melhor jogador em atividade no Brasil não ser convocado para a Copa de 78 da Argentina, né? Foi Falcão, né? Na época era aquele que era da Marinha, do Exército, né? Que era o Lazzaroni, bom, não vinha lá. Não levou o Falcão e levou o Chicão. Parreira, não é? Não era o Parreira, não. É um que até morreu depois afogado. Daqui a pouco me veio o nome dele aí. Aí nós tivemos também uma Copa América que foi feito na Bahia. O Brasil jogava 3 partidas na Bahia e que tinha um jogador do Bahia que estava em alta, que era o Charles, né? E que o treinador acabou não levando o Charles, né? E o time foi vaiado. Como vai ser vaiado? Porque eu acho que às vezes precisa... É isso que eu não entendo. Às vezes a convocação ela agrada sempre paulistas e cariocas e ela acaba não agradando outros jogadores, né? Nós sabemos aqui no Sul, se não tiver jogador do dupla Grenal convocado, o pessoal vai apoiar de um jeito. Infelizmente é assim. Se não tiver, vai apoiar de outro, né? Hoje se apoia a seleção brasileira porque tem o Alisson lá, que jogou aqui no Inter, né? Tem o Everton convocado. Então, pessoal, né? E a seleção, ela vai, né? E até porque tem um treinador gaúcho. Mas o Brasil ainda, o que falta ao Brasil? O Brasil acha que ainda é o melhor time do mundo ou é um problema de... Eu tenho não sou jornalista, não tenho essa convicção, sempre disse. Eu acho que a seleção brasileira ela deve ser formada 80% por jogadores do Brasil. Porque os jogadores que vêm de fora do Brasil já estão com a vida ganha. O que vão fazer a mais? O que precisam a mais? Né? Eu acho que nós temos jogadores aqui no Brasil fazer seleção tão boa como os jogadores de fora. Não seria esse o caminho, Antônio Tessi? Mas tem que ser feita uma base bem forte e fazer amistosos contra os times europeus. Né? Não adianta fazer amistosos contra times que estão fazendo aí, caça-níqueis, né? Aí dá experiência para os jogadores, aí sim. Mas é que os jogadores brasileiros que estão aqui dentro ficam jogando só aqui e aí não acompanham a evolução do futebol que está lá na Europa, né? Então teria que ser feito um outro tipo de trabalho. Há possibilidade disso dar certo sim, porque aí depois tem a situação aquela de tu vestir a camiseta. O problema tá na base, nos empresários. Você já faz a cabeça do jogador que ele tem que ir embora para a Europa, então o jogador nem está pensando em Brasil, ele está pensando em Europa. E aí complica, aí começa toda a confusão na cabeça do jogador e se complica tudo, viu, gente? Esse que é o detalhe. E olha a notícia que se bota aqui. Depois, né? olha, nada contra, tem uns que defendem, mas eu acho que depois da Lei Pelé, o final do futebol ficou muito complicado de se fazer. Olha a notícia que tem aqui hoje. A Copa América tem uma seleção com 7 brasileiros, 2 colombianos e 2 argentinos, 11 jogadores mais valiosos em suas posições na Copa América, né? Valor estimado em mais de 4 bilhões. Seria a seleção esta: Alisson, Militão, Marquinhos, Davinson Sanches e Alexandro, Casemiro, James Rodrigues, Coutinho, Dybala, Firmino e Messi. Tá? Hoje o Messi é o jogador mais caro, né? O mercado de Messi tem valor de mercado de 203 milhões de euros, ou seja, 882,8 milhões de reais. É algo, né? É dinheiro, né? E se pensar que, se tu pegar os jogadores aqui de futebol, eles não estão entre os atletas mais bem pagos do mundo, né? Com certeza, não tem condições, né? Nosso poder de compra e de pagamento é muito diferente do da Europa, né? Tu sabe que o primeiro jogador mais caro seria o Messi, com 203 milhões de euros. Depois Roberto Firmino com 102,9. Depois Dybala com 95. Depois teríamos Felipe Coutinho com 118. E sabe qual é o próximo jogador mais caro? Qual? Alisson. O jogador mais caro comprado e hoje o valor de mercado é 84,2 milhões de euros. Ele foi vendido recentemente, né? Então tá aí, só uma curiosidade, aquilo que eu falo, de repente jogadores que estão lá não tem mais nada que falar. Isso que o Tess falou é uma grande realidade. Hoje o grande problema do futebol, aliás, de hoje não, já vem muito tempo, chama-se empresário, né? Que vai lá, banca o jogador... Com 10 anos de idade o cara já está sendo encaminhado para e o pior não é isso, né? É que banca o jogador nos times, né? Obriga muitas vezes o treinador a escalar. E enforca o dirigente, né? Porque acaba fazendo que o clube dê percentual do passe para o empresário.
que tu queria falar? Amanhã o Inter está disputando a competição juvenil, vai a Rosário, né? Vai. A última partida da rodada, a primeira fase estadual, 15 horas, estádio Centenário, em Rosário do Sul contra o Rosário. Ele pode assumir a liderança do grupo aí, mas já deve estar definido, está classificado já, só precisa definir aí o cruzamento, acho que vai pegar o Ipiranga de Erechim, pega o próprio Cruzeiro ainda, né? Define os adversários. Está muito bem o Inter de Santa Maria, né? E mudou bastante o time. Eu tive assistindo agora quando ele jogou contra o Cruzeiro, né? Teve jogadores importantes que saíram, como o Tanque, como o Josias, que estouraram a idade, né? E acabaram saindo, mas o time está conseguindo, né? E eu acho que é importante, agora foi unificado, não existe mais Série B e A, né? Série A e B. As categorias de base. A categoria de base foi, né, unificado tudo, né? Então tem uma grande chance. Há uma corrente, eu ainda vi agora, essa semana, notícia aí na imprensa, o Inter ainda não desistiu de disputar a Copinha. Qual era a ideia? Botar 10 mil sócios a R$10, né? Eu acho complicado, né? Mas... Sabe que tu tá falando uma coisa, então, que ontem de noite eu estava sentado, jantei, estava sentado, a mulher tinha chegado, tinha que fazer algumas coisas que tinha que fazer, eu fiquei pensando, sabe que nós conseguíssemos 10% da população de Santa Maria se associando ao Inter, se 10% conseguisse fazer uma campanha de conscientização, mas aí teria que haver uma união, teria que haver uma abertura na direção Colorado, fazer tipo de um colegiado de empresários se reunirem e decidirem fazer para o Santa Maria, contratar um administrador para o clube, sabe? E fazer uma campanha de débito em conta, R$20 por mês cada um. 30 mil pessoas. Sabe quanto é que dá isso aí? 600 mil por mês. Tu paga, tu fica 4, 5 meses parado com 600 mil por mês, tu reforma todo o estádio. Eu fiz um cálculo mais enxuto. O ano passado, né, Ademir, se eu dei puxar as imagens, tem aí. Eu sempre dizia, se botar 1% da população de Santa Maria, não, mas é muito pouca, não vai sobreviver. São 3 mil pessoas, tá? A R$20? Sim, são 60 mil. 60 mil. Mas eu penso que tu tem que fazer... 1%, 60 mil, tu tem uma folha de pagamento... Mas tu tem que reestruturar todo o Internacional, tem que reformar aquele estádio para que as pessoas possam ir se sentir bem, confortáveis com a família, entendeu? Como existe em todos os locais do estado do Rio Grande do Sul, já fizeram isso aqui. Para te fazer isso tem que ter dinheiro. Então tu tem que durante 6 meses, tu tendo uma renda dessa durante 6 meses, tu reformar o estádio, depois tu pensar em fazer uma equipe para subir. Com 600 mil por mês, meu irmão, tu faz uma equipe de primeira divisão. Com certeza. Entendeu? Por isso Mas aí, para isso, eu te digo, se fosse feita uma campanha que mostrasse credibilidade, fosse transparente, todos os órgãos de imprensa se unissem e trouxessem a cada mês uma prestação de contas, a coisa fosse transparente, não tenho certeza, mas eu acredito que muita gente, eu seria um, que autorizaria um débito na minha conta para fazer isso. E como eu, muita gente. 10% da população que fizesse isso, tu fazia um time muito forte para a primeira divisão e faria um estádio que daria um conforto para as pessoas irem com a família, assistir seus jogos, e aí tu levando a família, fica muito mais fácil de tu te associar em qualquer entidade. Não precisava cobrar ingresso, que todo mundo ia ser sócio, ia poder assistir os jogos. Muito bem. A discussão que a gente vai ter semana que vem sobre isso, tem rodada da Série Ouro do futsal. O União vai a São Gabriel enfrentar a forte equipe do Palmeiras, depois da vitória importante contra a São Rosário aqui, vai lá tentar buscar uma boa vitória. A UFSM volta a jogar em casa, que teve folga no final de semana, porque jogou jogos universitários, recebe o La Máquina, sempre complicado, também é clássico aqui, o time de São Cepé. E a Associação Rosário recebe em Rosário o Paulista de Pelotas, a SAF e... Deixa eu ver que time é esse. Os caras botam um escudinho aqui que eu vou te contar, né? A Soeva e a SAF não vai sair, né? Porque são 2 times aí que disputam Liga Nacional, Liga Ouro, né? Então deve ser remarcado
Aliás, já tem jogo atrasado. Será dia 17 de agosto, né? Então tem, para quem quiser, amanhã, 20 horas, lá no CDM, grande jogo, Universidade volta a jogar em casa contra o La Máquina, jogo importante para continuar aí essa caminhada aí da UFSM rumo. Tu vai estar amanhã? Eu não estarei participando do jogo diretamente, Thiago Nunes acho que vai narrar junto com o Gilson Pinto Alves, né? E eu estarei lá assistindo. Tu vai estar narrando o jogo amanhã? Estaremos lá amanhã de tarde no campo do Juventude, uma partida importantíssima pela fase que vai escolher um semifinalista para os 50 anos. O jogo entre Liverpool e Kennedy. Liverpool tinha a vantagem, o Kennedy acabou ganhando a primeira partida por 3-2, virou a vantagem e o Liverpool agora precisa reverter esse resultado para poder ser semifinalista da competição. Vai ser um jogo muito bom, 13h30, você assiste na terça-feira aqui na TV Santa Maria. Muito bem, o Antônio Tess agora que está no barranco, né, Ademir? Para não ficar longe do coisa, ele vai narrar futebol amanhã. Né? A princípio a narração é do Barão Melo, mas ele estava dodóizinho, vamos ver se o Barão não puder, nós vamos ter que encarar essa. Tudo bem. E hoje à noite começa lá os jogos de bocha da imprensa, são também de imprensa, jogo de simples lá nos Estados Unidos, né? São 6 partidas hoje, mais 6 na próxima sexta-feira e o feminino vai ter a semana que vem. Antônio Tess, bom final de semana. Igualmente. Bom jogo, Ademir. Um abraço.